Olá, caro internauta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Português na Mente. Antes de mais nada, peço que se inscreva em nosso canal e acione o sino de notificações. Assim, você estará nos ajudando a divulgar o canal, além de ficar por dentro de cada atualização. Bem, nesta aula, vamos tratar de estudos sintáticos. Eles podem ser divididos em quatro tipos: estudo sintático estrutural, estudo sintático de concordância, estudo sintático de colocação e estudo sintático de regência. Em específico, nesta aula, vamos tratar do estudo sintático estrutural. O estudo sintático estrutural é aquele que diz respeito aos procedimentos de análise sintática. Aqui classificamos os termos da oração como termos essenciais, integrantes e acessórios. Os essenciais dizem respeito ao sujeito e ao predicado. Os integrantes são complementos verbais, como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Os acessórios, adjunto adnominal, adjunto verbal e aposto. Um detalhe importante é o vocativo. Em termos de classificação, ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado, portanto, é classificado à parte. Vejamos um exemplo de termos essenciais, a partir aí da manchete que nós destacamos do portal UOL de Notícias do dia 15/12/2023. Passageiros da CPTM enfrentam transtornos com trem descarrilado em São Paulo. Veja, quem enfrentou transtornos com trem descarrilado em São Paulo? Os passageiros da CPTM. Portanto, este é o termo acessório a que classificamos como sujeito. O que aconteceu com os passageiros da CPTM? Eles enfrentaram transtornos com trem descarrilado em São Paulo. Logo, este termo é classificado como predicado, é aquilo que diz respeito ao sujeito. Com relação ainda aos termos essenciais, classificamos o sujeito como é o termo sobre o qual se declara algo. O verbo da oração sempre concorda com o sujeito em pessoa e número. E aqui já fica uma dica de concordância, né, de sintaxe de concordância. O verbo de uma oração sempre concorda com o sujeito em pessoa e número. E como é que nós conceituamos o predicado? É a característica inerente a um ser, atributo, propriedade. O que se afirma ou se nega a respeito do sujeito da oração. Então, logo, o predicado diz respeito ao sujeito. Um outro detalhe muito importante, quando nós formos começar a classificar os sujeitos, vocês vão perceber que existem orações sem sujeito ou sujeito inexistente, mas nunca você vai ver uma oração sem predicado. Sempre há predicado. Toda oração possui um predicado. Bom, tipos de sujeito. Sujeito simples é aquele que só possui um núcleo, ok? Então, exemplo, os Padong são um grupo de tribo Karen. Olha, quem é o núcleo ali? Padong. Né? São eles que são um grupo, ok? Composto, normalmente composto, né, construído a partir de dois núcleos ou mais. Então, veja, a limpeza e o polimento das argolas são demorados. Então, tem dois núcleos, limpeza e polimento, ok? São eles que são demorados. Oculto é aquele que nós identificamos a partir da desinência do verbo, a terminação do verbo. Então, lá, estamos separados por um fio de cabelo. Quem estamos? Nós. O sujeito oculto ou sujeito elíptico ocorre quando temos primeira pessoa do singular, eu, ou primeira pessoa do plural, nós. E é identificado pela terminação do verbo. Sujeito indeterminado. Ó, alteraram toda a programação dos jogos. Quem alteraram? Tudo bem, a terminação do verbo nos permite dizer eles, mas eles quem? Não sabemos. Então, quando temos terceira pessoa do plural, eles, ou mesmo terceira pessoa do singular acompanhada de partícula de índice de indeterminação do sujeito, no caso se, né, sabe-se, né, alteram-se,
nós vamos classificar esse sujeito como indeterminado. Existem, logo, lógico, outras formas também que você deve estudar a respeito do sujeito indeterminado. E temos, por fim, o sujeito inexistente, ou também, em algumas gramáticas, com a terminologia oração sem sujeito. Via de regra, ocorre quando o próprio verbo da oração indica um fenômeno da natureza. Então, veja, choveu demais ontem à noite. Aí eu pergunto, quem choveu? Ah, você vai me responder, a chuva. Mas nesse caso, como o próprio fenômeno está expresso no verbo, nós consideramos, né, o fenômeno da natureza está expresso no verbo, nós o classificamos como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O que seria diferente? A chuva destruiu as comportas. Veja, sujeito. Quem destruiu as comportas? A chuva. Está substantivado. Veja que aqui o fenômeno está expresso no próprio verbo. Choveu. Ok? Então, fica aí a dica. Fenômenos da natureza. Existem outras formas? Existem também. Vale a pena pesquisar e aprofundar os seus estudos. Bom, tipos de predicado. Verbal, nominal e verbo nominal. O verbal tem como núcleo um verbo, geralmente expressa a ideia de ação. É formado por um verbo intransitivo ou por um verbo transitivo e seus objetos. O nominal tem como núcleo um nome que indica estado ou qualidade do sujeito. É formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Já vamos falar aí a respeito de predicativo do sujeito. Verbo nominal tem dois núcleos, um verbo que indica ação e um nome que indica qualidade ou estado do sujeito ou do objeto. Vejamos alguns exemplos. Predicado verbal. Os deputados discutem animadamente. Discutem de que maneira? Animadamente. Animadamente, adjunto adverbial de modo, e eu tenho aí um verbo intransitivo, ou seja, discutem, né? Que está sendo aí, tendo o seu sentido está sendo completado por um adjunto adverbial. Conferência discute educação ambiental. Discute o quê? Educação ambiental. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto, educação ambiental. Algumas dicas, como eu identifico um objeto direto, né, um verbo transitivo direto, perguntando para o verbo o que ou quem. São essas duas perguntas, a resposta a elas possibilita identificar o verbo como transitivo direto. Vejamos o próximo. A cidadezinha precisa de um prefeito. Precisa de quê? De um prefeito. Veja que a conexão entre o verbo e o seu objeto, o seu complemento, se dá por meio do uso de uma preposição, que no caso é de. Dica, algumas perguntinhas que nos ajudam a identificar o verbo transitivo indireto e, portanto, o objeto indireto. De que, de quem, a quem, para quem, certo? Vamos ao próximo. O projeto devolve ânimo à terceira idade. Devolve o quê? Ânimo. Devolve a quem? A terceira idade. Aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Porque eu tenho dois complementos, um complemento que se conecta ao verbo de forma direta, que é ânimo, e um que se conecta ao verbo de forma indireta, que é a terceira idade. Predicado nominal. A autora da obra é polêmica. Quem é polêmica? A autora. Então, essa é uma qualidade dela. É o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Uma qualidade do sujeito. E veja que o verbo é de ligação. Verbo ser, estar. Verbo é. Os diplomatas continuam reféns dos guerrilheiros. Novamente, eu tenho o verbo de ligação, porque continuam aí, está expressando o sentido, a ideia de que estão, né, são, reféns. Então, reféns dos guerrilheiros trata-se, na verdade, da qualidade, do predicativo do sujeito, que no caso são os diplomatas. Então, repetindo, predicativo é aquilo que indica uma característica que se atribui ao sujeito ou ao objeto. Então, também o predicativo também pode oferecer uma característica em relação ao objeto. É o que veremos agora em predicado verbo nominal. Os turistas caminham nervosos pelo calçadão. Quem é que caminha nervoso? Os turistas. Então, nervosos são os turistas. Então, aí nós temos um predicativo do sujeito com um verbo intransitivo, caminham.
os alunos liam o texto atentos. Verbo transitivo direto, liam o quê? O texto. Mas não é o texto que é atento, são os alunos. Então, a qualidade é do sujeito, predicativo do sujeito. Eu acho Denise bonita. Eu acho quem? Denise. Então, tem um verbo transitivo direto e Denise é um objeto direto. Só que quem é bonita? É o sujeito, eu ou Denise? É a Denise que é bonita. Aqui eu tenho um predicativo do objeto, uma qualidade do próprio objeto. Ok? Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que você tenha gostado de tudo que você viu aqui. Fica sempre a dica de aprofundar os seus estudos, de pesquisar numa gramática, em manuais, em materiais da sua confiança, para que você possa aprofundar esses temas que aqui foram apresentados. E não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!